Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria mais uma vez de chamar aqui o Anderson. Ele vai estar ministrando uma palavra de Deus aos nossos corações. Pela manhã nós fomos muito ministrados pelo Senhor, e eu tenho certeza que não vai ser diferente agora. A única coisa que você precisa fazer é abrir o seu coração e dizer: Deus, fala comigo. Eu sei que tem pessoas que vieram aqui hoje, não vieram aqui para conhecer a igreja. Eu sei que tem pessoas que vieram aqui, que foram convidadas por alguém, mas deixa eu dizer a você, não foi essa pessoa que te convidou, não, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui, e Ele vai falar com você. Então deixa o Espírito Santo falar no seu coração, que não seja o Anderson, mas que seja o Senhor, através da vida dele, falando a cada coração, e que possamos sair daqui hoje com a palavra, e dizer: Deus falou comigo, eu sei o que fazer, e eu vou fazer, e vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Quantos recebem isso? Ok, levante suas mãos para cá, peço para Deus falar com você. Senhor, aqui está o teu servo, e nós bendizemos o teu nome, pela vida dele, pela vida da sua esposa, pela vida do seu filho, Juan. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor os sustentou até aqui, e eu sei que o Senhor continuará sustentando eles. Pai, agora por favor, fale conosco, através da vida do teu servo, e que possamos sair daqui cheios do teu Espírito Santo, entendendo um pouco mais aquilo que é a tua vontade para nós. Pai, também quero te pedir, em nome de Jesus, que todo espírito maligno que veio acompanhando uma pessoa ou tentando atrapalhá-la de ouvir a palavra, seja expulso agora. Sai agora, em o nome de Jesus. Que essa pessoa, Senhor, seja livre, que ela tenha os ouvidos abertos para ouvir somente a tua voz. É o que nós te pedimos, abençoando este momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Você pode louvar ao Senhor pela palavra dele. Glória a Deus, aleluias. Uma vez mais, boa noite, amém. Paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Essa tela que tem o horário aí, pode apagar ela? Não, não apaga não, glória a Deus. Fique de pé, por favor, uma vez mais. Glória a Deus. Ali no Peru, nós tínhamos uma tradição, as igrejas evangélicas lá têm uma tradição, um grito de guerra. E essa comunidade aqui está cheia de soldado, verdade? Cheio de soldados valentes do Senhor, glória a Deus, aleluias. Vamos lá, hora de fazer aquela raiva, ainda mais que está tendo jogo agora, né? Se o Palmeiras está ganhando, o corintiano vai fazer a cara de raiva correta. Se o Corinthians está ganhando, o Palmeiras vai fazer aquela cara de raiva. Agora pensa, aquele anjo do Senhor matando 180 mil soldados. Ele não estava fazendo uma cara boazinha, uma cara tranquila, ele estava fazendo uma cara de fúria, uma cara de bravo, nervoso. E eu sei que vocês conseguem, a comunidade do amor consegue fazer essa cara de bravo. Olha aí pro seu irmão e faz uma cara de bravo para ver. Raiva, muita raiva. Sangue no olho, ó ver. Que isso? Glória a Deus. Vocês não vão conseguir. Eu vou dizer assim, quem vive? Vocês vão dizer Cristo, amém? Quem vive? Cristo. Olha só. Ao seu nome vocês vão dizer glória a Deus. Quem vive? Cristo. Cara de raiva, gente. Tem gente falando sorrindo aí. Eu também, né? Eu não consigo. Glória a Deus. Quem vive? Cristo. Quem vive? Cristo. Quem vive? Cristo. A seu nome. Esse lado aqui foi pra guerra. Tá bexiga. Ó, animo de cá, hein? No centro aqui vai precisar de gente. Quem vive? Cristo. Quem vive? Cristo. Quem vive? A su nome! A su nome! A su nome! Aplauda o Senhor, aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Essas tradições de movimento pentecostal, aviva em nós o fogo do Espírito. Aviva em nós essa certeza de que Ele está vivo, de que Ele está à direita de Deus, não senta não. Tem outra tradição lá que eu digo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês vão dizer forte, bem forte, 3 vezes glória a Deus.
ok? A ver, para estremecer aqui a base. Se tem alguém sentindo assim meio abalado, meio triste, vai sentir o calor subindo, vai sair diferente mesmo. Já não vai sair diferente, porque Deus está aqui desde o começo, é uma coisa tão gostosa. Antes de acontecer, 4 horas da tarde a gente passava por aqui, e a Nani já veio estacionando o carro, queria ficar na igreja desde as 4. Não, vamos, Nani, tem que se arrumar para vir. Glória a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, glória a Deus. Vamos de novo aí, gente, vai dar certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aplauda o Senhor, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Ander, é dia 20, pandemia, pode sentar. Nosso dinheiro, por favor, muito obrigado. Nosso dinheiro está acabando, e agora? A pandemia afetou a economia do mundo. Nani, glória a Deus. Ander, a gente precisa fazer isso, o projeto da igreja, o aniversário está chegando. Nani, glória a Deus. Vamos usar a Nani, né? Nessa hora o marido usa a esposa. Meu Deus do céu. Aí chega em casa, deu ruim. Pois bem, sempre que a gente dá glória a Deus, independente das circunstâncias, a gente está dizendo: eu confio naquele que tem todo o poder. Eu não sei o que vai acontecer, se vai ser bom, se vai ser ruim, mas Deus é digno da glória. O principal, o mais importante, Ele já fez. Cristo vive. Cristo reina. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. O nosso Redentor vive, o nosso advogado está à direita de Deus, o nosso Senhor intercede por nós, o nosso Senhor não nos deixou órfãos, Ele enviou do seu Espírito, nós não estamos sós nessa terra, pode acontecer o que for, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, independente das circunstâncias, e glória a Deus que nós retornamos, não queríamos estar aqui, queríamos estar lá, mas o nosso chamado era para implantar igrejas, preparar obreiros e entregar essas igrejas aos nacionais preparados. A igreja de Huancaio foi vista aqui, tem um pastor, família pastoral e uma família de diáconos, diaconal. A igreja de Porto Pachacu tem família pastoral, família de diáconos também. A igreja de Parcela temos 2 pastores, 2 famílias pastorais e uma família diaconal. A igreja Metanoia está o co-pastor Piero, hoje assumiu a igreja, a mãe dele está auxiliando, ele está terminando a faculdade, mas tem o grupo de obreiros ali, Jonathan, ministro fiel, e outros mais, Elias, Jesus, que está apoiando o trabalho na igreja Metanoia, e o pastor Assunção, com a família dele, e o pastor Diomedes, que eu fui lá para consagrar ele como pastor, ao lado do pastor Assunção. Então, 3 igrejas Cristo para todos. E 3 ministérios mais nós estivemos apoiando nesses anos, ali no Peru também, o pastor Genaro com a família dele, Igreja Amizade Cristã, Igreja Metanoia, Igreja Casa de Deus, Porta do Céu, e as igrejas Cristo para Todos. Fizemos o que Deus nos mandou fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Foram 10 anos naquele lugar, investindo no reino do Senhor, investindo naquelas vidas, naquela nação, subindo para o Huancaio, 6 horas de viagem naquelas estradas. Não sei se vocês acompanham aqui o jornal, onde os ônibus caem e só fica pedacinho lá embaixo. Quando a gente subia nessas viagens, era entregando o Espírito. Senhor, perdoa os pecados, Senhor, me ajuda, Senhor, quero chegar aí, quando tudo acontecer. Dava um medo, mas graças a Deus, Deus nos guardava. Uma viagem bem pesada, chegávamos na igreja de Huancaio, era 3 dias lá. Primeiro dia perdido, só para se recuperar, mal-estar, toda aquela situação de altura. Mas fizemos o que Deus nos mandou fazer em amor e damos glória ao Senhor, porque estamos em paz. Retornamos para um tempo de refrigério, retornamos para um tempo de reciclagem, estar perto da família, receber este calor da igreja, ser renovados na visão missionária. E é um período mais ou menos de 1 ano e meio. Talvez vocês leram ali a história em Reis. 1 Reis capítulo 22, não me lembro agora. O rei Davi está cansado numa batalha. E um gigante tinha uma espada preparada para matar ele.
Mas um dos seus soldados toma a frente e vence aquele gigante. E chega uma hora que a armadura desgasta. Estar no campo missionário é um cansaço muito grande, um desafio fora do normal. Estar fora do contexto, fora da igreja, do contexto eclesiástico, contexto familiar, a cultura que cresceu, e investir tempo em uma outra cultura. Então a armadura desgastou. Lutamos como um soldado. Muitas daquelas crianças vistas aqui foram abusadas, foram violadas por familiares e chegavam na nossa sala. Dificilmente uma das nossas jovens não foi tocada por um tio, por um familiar. Poucos casos assim. Situações dentro do casamento de violência, há muito alcoolismo, e dentro disso a violência impera. Citamos um caso de feminicídio. E todas essas situações chegavam para nós. A Nani era chamada de psicóloga lá. Vamos lá conversar com a esposa do pastor Anderson. Ela é psicóloga. E a nossa segunda-feira de descanso, muitas vezes foi aconselhando pessoas. Não tínhamos a nossa segunda-feira para a família. Terça, a domingo, atividade. Não conseguíamos nem assistir os trabalhos da Lírio. Louco para ver. Mas chegou o momento. Entendemos que Deus nos honrou, que estavam ali os obreiros preparados, e a igreja foi entregue aos nacionais, e eles estão fazendo o mesmo trabalho lá para a glória do Senhor, amém? Dia 14 agora, dia 12, dia 14 foi dia dos namorados, e a igreja fez uma reunião com eles lá, puro casais, pessoalzinho recebendo o aconselhamento, direção de Deus. Estamos vendo que o trabalho foi relevante, continua sendo relevante, Deus dará continuidade, amém? Glória a Deus, aplausos ao Senhor por esse trabalho no Peru. Uma pequena satisfação de como chegamos aqui. É difícil, muitas vezes nós vemos casos de abandono no campo e até situações vergonhosas envolvendo missionários, envolvendo igrejas, e não é o nosso caso, para a glória de Deus. Não somos melhores, não somos piores, nós fizemos o que Deus mandou, estamos em paz, e hoje para ser direcionado a uma nova frente, um novo trabalho para a glória do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Tema de hoje, a base bíblica para missões. Glória a Deus, a base bíblica para missões. Mateus capítulo 28, versículos do 18 ao 20. Nós temos a grande comissão. O Senhor Jesus fala, versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Versão NVI, eu gosto de usar bastante. Mateus capítulo 28, 18 ao 20, o Senhor Jesus Cristo nos dá uma ordem. Portanto, vão e façam discípulos. Façam pessoas iguais a mim. Vocês imitam a mim. E eu quero pessoas que se pareçam comigo. E elas têm que ser pessoas de todas as nações. E essas pessoas têm que ser identificadas na sociedade, em cada sociedade dessas nações, conforme a nossa doutrina. E a minha doutrina é a doutrina do Espírito, a doutrina do Pai. E a minha doutrina, eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo mandou ir, mas como ir? Ele diz no versículo anterior: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O Senhor Jesus Cristo nos manda ir na autoridade de Jesus,
na sua autoridade, vocês vão no meu poder, vocês vão baixo a minha ordem, baixo o meu mando, e aonde quer que vocês colocarem as plantas dos seus pés, vocês conquistarão, porque é a minha autoridade, aleluias. Se nós olharmos para a autoridade de Jesus, aqui, nos faz lembrar Mateus capítulo 4, Satanás tentando o Senhor Jesus. O Senhor Jesus até tinha certa autoridade, e Satanás leva ele para aquele pináculo do templo, e oferece todos os templos, todos os reinos do mundo. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Olha a autoridade do inimigo, olha o poder exercido do inimigo. Mas Jesus sabia que a autoridade do Pai é maior, e que o Pai havia prometido no Salmo de número 2, versículo 8, pede-me e te darei as nações por herança, os reinos do mundo por sua potestade, sob o seu domínio. E o Senhor Jesus sabia dessa promessa. O que Ele fez? Foi fiel ao Pai. Não se entregue à autoridade de Satanás. A autoridade concedida por Ele é para que você perca a sua primogenitura. Trocar a sua autoridade por um prato de lentilha é o que Satanás tem para te oferecer. Perder a sua autoridade diante de Deus. E o Senhor Jesus não quis perder essa autoridade. Essa autoridade Ele recebeu de Deus sobre toda a terra. Domínio sobre todos os lugares, sobre todos os povos, céu e terra. O inferno treme quando ouve a sua voz. O inferno treme quando vê um mensageiro seu. E no céu há festa quando alguém reconhece o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Autoridade. E aí no versículo 20, nós questionamos muito bem. Eu vou nessa autoridade, mas e a solidão? E quando eu me encontrar só, o Senhor Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias. Nós temos a autoridade e nós temos a santa presença. Me lembro de Moisés dizendo: não nos faça subir deste lugar se a tua presença não for comigo. Me lembro de Pedro dizendo: para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Me lembro do salmista dizendo: se eu subo ao céu, aí estás tu. Se eu vou ao mais profundo do mar, aí estás também. A presença do Senhor. Eu me lembro do anjo dizendo: ele se chamará Emanuel, que significa Deus convosco, aleluias. Ele diz: eu tenho todo o poder, o que vocês pedirem eu darei, e se vocês se sentirem só, eu estarei aí, aleluias. É a presença do Espírito, é a presença do Senhor. A missão, tal como a Trindade, se resume em 3. Você tem que ir, você vai na autoridade, e a presença vai contigo. John Stott disse: o grau de compromisso da igreja com a evangelização do mundo é proporcional ao grau de sua convicção da autoridade da Bíblia. Então nós temos a base bíblica para missões, e temos muitos textos, mas John Stott nos está ensinando que o compromisso de evangelizar, nos está ensinando, ele abrange toda a Bíblia. Não existe apenas uma base bíblica para missões. É certo ver um propósito missionário para a Bíblia toda. Toda a Bíblia existe um propósito missionário. Se não houvesse Bíblia, somente saberíamos que há um Deus Criador e que somos pecadores. O Salmo 19, nós faríamos a seguinte pergunta: e se não tivesse Bíblia? Se não tivesse Bíblia, o que a gente ia saber de Deus? Haveria uma certeza: Deus existe. Mesmo que não tivesse Bíblia, você olha para o céu e vê aquelas estrelas lá e fala: tem mais alguém aqui. Tem mais alguém aqui. Você olha a mãozinha de um bebê. Eu vi ali no fundo um pai com a sua criança dando de lactar, uma mamadeira, dando a sua criança o leite, e olha a mãozinha da criança, segurando o copo, os 5 dedos, segura de uma maneira tão extraordinária, e você fala: isso não foi o Big Bang, isso não foi uma explosão,
tem alguém mais aqui. Tem alguém mais aqui. Eu não estou sozinho, eu não sei. A turma fala que foi assim, meu pai, minha mãe, mas eu acho que tem algo mais. Eu acho que tem alguém mais. A nossa consciência o diz. O salmista diz assim: os céus declaram a glória de Deus. Não precisou da Bíblia. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Não foi necessária a Bíblia. Um dia disse a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Se não houvesse Bíblia, a natureza estaria dizendo: Deus existe. Se não houvesse Deus, nós estaríamos olhando para o firmamento, aquele silêncio, e seria possível escutar a voz de Deus dizendo: eu sou. Eu estou aqui. Vocês não têm uma revelação, mas é possível saber nas ondas do mar, no barulho das correntezas, o grande eu sou está aqui. Aleluias. Ele colocou o sol ali, que já não está, agora já é noite. E o sol sai, levanta aqui na nossa natureza e desce lá no Pacífico e dá a volta no mundo. E a gente não pode retroceder um pouco o sol. Vamos mandar ele para a direita, vamos mandar ele para a esquerda, vamos trazer o sol mais para perto. Hernandes Dias Lopes disse em um dos seus ensinos que se a gente trazer o sol um pouquinho, se o sol viesse, a gente não, se o sol viesse um pouquinho mais para cá, morreríamos queimados. Se o sol se afastasse um pouquinho mais para lá, morreríamos de frio. E aí Deus colocou o sol ali, e todos os dias ele vem, e todos os dias ele se vai, e todos os dias ele está ali, ainda que esteja nublado, o sol permanece lá, e o seu calor é possível sentir. Deus está dizendo assim: não precisa de Bíblia para saber que eu cuido de você. Eu mando o calor, eu mando a chuva, eu mando a noite para você descansar, eu estou cuidando. Se não tivesse Bíblia, saberíamos que Deus existe. E ao ver tudo isso, toda a criação, poderíamos ter confiança em Deus, mesmo sem saber da sua existência. Ele é quem administra o sol. Você já tentou cuidar do sol? Por que está preocupado com sua casa, com sua família? Quem é o Senhor lá? Quem é o soberano lá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quem é que está governando aí nessa oração? Tranquilo, é o mesmo que cuida do sol. É o mesmo que cuida do sol. É o mesmo que envia o calor. É o mesmo que envia a chuva. É o mesmo que envia o frio. É o mesmo que te trouxe a essa terra, e é o mesmo que está dando a você cada minuto para poder louvar e engrandecer o seu nome. Ele cuida de você tranquilo. Quem vive? Esqueceram, né, ô raça? Ô gente, aleluias. Todos não somente nascemos em pecado, mas também escolhemos viver em pecado, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se não tivesse Bíblia seria possível, mas Deus nos deu a Bíblia. Deus se revelou a nós. No mesmo Salmo, de número 19, o salmista diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. A palavra do Senhor, nós temos a Bíblia. A palavra do Senhor é perfeita e revigora a alma. Está com a alma batida? A perfeição da palavra renova ela. A palavra do Senhor é digna de confiança e torna sábio o inexperiente. Você precisa de sabedoria? A palavra de Deus é digna de confiança para essa sabedoria. A Bíblia tem tudo o que você precisa saber para fazer o que Deus quer que você faça. A Bíblia tem tudo o que você precisa saber para fazer o que Deus quer que você faça. Se você precisa de sabedoria, a Bíblia é digna de confiança. Pode procurar no Google, pode procurar no dicionário, pode escutar pastores, psicólogos, mas sem a palavra de Deus, tudo é em vão. Tudo é em vão. Tudo é em vão. Sabedoria humana é limitada sem o temor de Deus. Salomão sabia disso. Amém?
Salomão sabia disso. Com tanta sabedoria, ele entendeu. A suma de tudo isso é teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. A suma de tudo isso. A palavra do Senhor, versículo 8, é justa e alegra o coração. Olha só, o coração alegre é só ver a justiça de Deus. Fica vendo a injustiça lá no Datena, fica vendo a injustiça lá na TV. Seu coração vai se entristecer. Apaga essa desgraça, tira desse canal, sai daí. Aí, não estou falando dele, né? Das notícias. Deus o guarde em nome de Jesus. Mas o coração se entristece. E o que alegra? A justiça de Deus. O Senhor Jesus ensinava sobre uma mulher que orou a um juiz ímpio. E o juiz falou, para essa mulher não ficar me atazanando, eu vou ajudar na causa dela. E aí o Senhor Jesus Cristo ensinou que a justiça dele alegra, mas a justiça do mundo entristece. E é a palavra do Senhor que nos dá isso. Eu estou lendo o Salmo de número 19, estou no versículo 9. O versículo 8. A palavra do Senhor é limpa e traz luz aos olhos. Talvez o seu olho está cheio de trevas, você não consegue ver direito. Precisa a limpeza da palavra de Deus. Tudo que vê é desgraça. Olha para a pessoa e fala, essa pessoa não presta. Não presta para você, olha o que Deus pode fazer com ela. Não presta para você, olha o que Deus pode fazer com ela. Eu tinha meus 16 anos e falaram no meu colégio, esse aí não vai passar dos 19, esse daí não vai passar dos 18. Tenho 34, acreditem em vocês ou não. Tenho 34, passei. Mas eu passei porque as águas se abriram no meio. Eu tinha fumado 12 baseados de maconha. Tinha cheirado umas quantas carreiras de cocaína e tomado umas quantas caixas de cerveja. E a minha família destruída na prisão. E eu morando ali dentro da mata, na cidade de Serquilho, onde a gente ficava usando a droga. E aquele dia Deus tocou o meu coração de buscar uma igreja. E como é Deus, né? No dia que você está mais destruído. 12 baseados de maconha. Muito louco, doidão. E aí eu passava ali pela salinha do Kids hoje e lembrei da minha conversão. Cheguei na igreja, pastor Miguel, pai do Miguel Júnior. Cadê o Miguel Júnior? Salve, meu amado, bom te ver aqui. Pastor Miguel pregando na igreja. E ele começou a falar que Deus tirou o povo de Israel do Egito. E em um momento o faraó percebeu a loucura que tinha feito. Espera, esse povo é escravizado por mim. Este povo eu domino. Este povo está sobre as minhas ordens. Eu vou atrás dele. E o povo caminho da terra prometida, faraó começa a chinelar atrás deles. E o povo desesperado caminha mais rápido, chega naquelas águas. E agora, o que é que eu faço? E eu comecei a olhar a minha situação. As autoridades, a sociedade querendo a minha morte. De um momento eu tenho a oportunidade de caminhar pelo deserto da vida. Chego em um lugar onde o mar está diante de mim. O quê? Os meus vícios. Eu não consigo sair, eu não consigo passar, eu não posso ir adiante. Não tem saída para mim. E o pastor Miguel pregando, ele falava: o inimigo está vindo atrás de você, e na sua frente tem um mar. O que é que você tem que fazer agora? E o que é que eu tenho que fazer agora? Questionava, o que é que eu faço agora? Marche. Como é que eu vou marchar, Deus? Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou fazer? Você tem que marchar, porque atrás vem o inimigo, e na sua frente tem águas, você tem que crer. Marche somente. E ele falou, quando o povo marchou, as águas se abriram. E aquelas águas se abriram e o povo pôde passar a pé seco por ela. E eu, muito louco, doidão, comecei a olhar de um lado para o outro e via baleias, tubarões, golfinhos. Uau, que loucura, velho. Olha isso aqui. Você é louco se essas águas voltam, mano. E aí o pastor Miguel falou, é isso aí. Deus quer abrir as águas para você essa noite. Tudo que você tem que fazer é marchar. E eu estava muito, muito louco. E o meu estado de loucura era loucura mesmo. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu só me lembro de estar naquela igreja, ouvir aquela palavra e em um momento estar no pé do altar, entregando a minha vida para o Senhor Jesus Cristo. Entregando a minha vida para o Senhor. E isso foi lá
Aos meus 17 anos de idade, 17 anos, fiz 18 na igreja, morri. Já estou crucificado. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, aleluias! Quer viver? Ao seu nome! Se pois haveis mortos, se vocês morreram com Cristo, a vossa vida está escondida com Cristo. E quando Cristo ressuscitar, Cristo que é a vossa vida, vocês também ressuscitarão com Ele em glória. Entreguei a minha vida para o Senhor Jesus Cristo. As águas se abriram no meio. E essa palavra que nós temos se cumpriu em minha vida. A base bíblica para missões. Deus nos mostra que todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus na sua palavra. É na palavra de Deus que nós aprendemos que todos precisamos de arrependimento e um novo nascimento. O Senhor Jesus Cristo pregava: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus, o reino de Deus está próximo. O Senhor Jesus Cristo com Nicodemos disse: em verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Reconhecer que todos pecaram, reconhecer que devemos nos arrepender e reconhecer que precisamos de um novo nascimento é através da palavra de Deus, e isso já é missões. A Bíblia ensina que Jesus é a única resposta para a necessidade humana de santidade e salvação. Como saberíamos de redenção se não fosse através da Bíblia? Saberíamos que há um Deus, mas o seu propósito salvífico Ele revelou na sua palavra. E como Ele revelou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida eterna. Ele se revelou ao mundo, a sua palavra se revelou, mostrando o seu poder salvífico, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não é por mim. Ele se revelou ao mundo, dizendo: não há salvação, o apóstolo Pedro, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O apóstolo Paulo disse: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. É através da Bíblia que nós entendemos o plano de salvação. O conhecimento de Deus só é uma realidade na vida do cristão quando o fazemos conhecido. A Bíblia revela Deus para nós e o seu propósito salvífico. E quando nós verdadeiramente entendemos a salvação de Deus, o que é que a gente faz? Leva ela a outros. Fomos alcançados e esse propósito é para alcançar outros. Deus te salvou para levar essa salvação a outros. E é isso que está aqui. A Bíblia ensina que Deus tem um coração missionário. Um coração missionário. Podem ver no Éden, quando há o pecado, onde está Deus? Adão, onde estás? Adão, onde é que você está? Deus, buscando pela humanidade. E quando Deus encontrou Adão caído, o que ele falou? Haverá briga entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, mas o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Deus deu o proto-evangelho. Deus deu o primeiro evangelho. Eu vou destruir as obras do diabo. E aí, começou aquele pecado. Caim matou Abel. Deus não desistiu, mandou 7. Na posteridade de 7, veio Enós, começou a invocar o nome do Senhor. Veio Enoque, andou com Deus, Deus levou. Veio Noé, andou conforme a vontade de Deus. Prepara uma arca, eu vou destruir tudo, mas eu vou salvar vocês. Deus sempre quis. Passou os filhos de Noé, veio a torre de Babel. Vamos construir um nome, caso Deus queira destruir tudo, o nosso nome vai continuar. Então vamos dividir as línguas, vai cada um para o seu lado. Deus não desistiu da humanidade aí, e foi atrás de Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e vê para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Deus chama um homem para construir através dele o povo de Deus. Aleluias! E Deus não desiste, Ele tem um coração missionário. O desejo de Deus de que todas as nações o conheçam. O Salmo de número 67, aponta aí, leia na sua casa, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Para que Deus vai me abençoar? Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Nos salmos, nos profetas, Jesus viria não somente para as tribos de Israel, mas para a luz de todas as nações. Em Isaías, para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Olha só, lá em Gênesis, nos Salmos, nos profetas, quando Deus mandou Jonas ir para Nínive, coração de Deus pulsando por aquela nação que matava o povo de Deus. Para onde é que Deus nos manda? Para o meio dos muçulmanos, lá para a Coreia do Norte. É aí que Deus manda. Por quê? Porque quer que a gente morra? Não, porque quer que eles vivam. E onde é que está a vida? Onde é que está a vida? Está em você. Você é portador da vida. Você é portador do sangue que justifica. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. O livro de Jonas revela isso. A linhagem de Jesus, antepassados, Tamar, Raabe, a esposa de Urias, e outra mais que me veio à mente, sumiu e já foi. Mas tinha ali 4 mulheres que não percebia. Ruth, Tamar, Betseba e Raabe. Elas não eram do povo de Deus. Deus sempre manifestou a sua graça para o povo gentil. Deus sempre se interessou pelas nações. A Bíblia toda tem base missionária. Deus, vemos o propósito e o pulso missionário de Deus em 3 elementos fundamentais da Bíblia: a grande comissão, os grandes mandamentos e a grande compaixão. A grande compaixão, Jesus olhou as multidões e teve compaixão delas. Orem ao Pai para que mande obreiros. A seara é muita, mas os obreiros são poucos. Uma compaixão pelas vidas. Os grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, com toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas é interessante que no grande mandamento tem uma coisinha difícil aí. Amar a Deus já é bem difícil quando se está inclinado para o pecado. Mas amar ao próximo como a si mesmo, deu ruim. Deu ruim. Você não consegue amar o seu próximo como você mesmo. Porque você não consegue se amar como Deus quer que você se ame. Você não te dá o amor que Deus quer que você se dê. Quantas horas nos deleitamos no Senhor? Quantas horas dedicamos à igreja? Quantas horas nos dedicamos à esposa amada ou as irmãs ao esposo amado? Quantas horas dedicamos aos filhos? Não nos amamos como Deus quer que nos amemos. Amor próprio. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso amar o meu próximo se eu não sei me amar? Se eu não sei como Deus quer que eu me ame? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma e ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí o Senhor Jesus Cristo fala em João capítulo 13, versículo 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Se vocês se amarem como eu vos ameis, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Você não precisa e você não vai conseguir se amar se amando. Você não consegue. Mas ame a si mesmo, olhando para o amor que eu te dei. E quando você começa a olhar para aquele amor que Jesus te deu, como Jesus te amou, você entende como você deve se amar. Prostrado diante do Pai, com os melhores amigos, nos braços de Lázaro, ensinando a sua própria família, acompanhando os teus irmãos, acompanhando a esposa. Aí você entendeu o que é amar a si mesmo. E aí você vai conseguir amar o seu próximo.
aí você vai amar e cumprir esse grande mandamento. E aí nós vemos o pulsar do coração de Deus. E a grande comissão. Portanto, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando todas as coisas que eu os mandei. E eis que estarei convosco todos os dias. O Senhor Jesus Cristo nos deu essa comissão, está na Bíblia, está aqui. E Finesh, verdade? 8. Meu Deus, menos 2, 17. De novo. Pastor Melk, vem cá, amado. Glória a Deus. Nós vemos em uma história, Lázaro. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pastor Melk, sobe aí, amado. Cola aqui, chega aí, mano. Vamos terminar. Já passou, pera, desculpa. Glória a Deus. Lázaro queria ver quem era Jesus. E ele era odiado por toda a sua sociedade. Mas ainda assim ele buscou ver Jesus. E quando ele se esforçou para ver Jesus, Jesus falou: Lázaro, desce, porque eu vou entrar na sua casa. Zaqueu, desce, porque eu vou entrar na sua casa. A história é de Zaqueu, não de Lázaro. Zaqueu se esforçou para ver Jesus. E quando Jesus viu ele, falou: Zaqueu, desce, porque eu vou entrar na sua casa. O que ele fez quando Jesus disse isso? Desceu correndo. Desceu correndo e foi. Mas a multidão murmurou. E talvez a multidão murmura. Talvez a multidão murmura. Porque Jesus entrou na casa de Zaqueu. Para toda a sociedade. Ele entrou na casa de pecador, na igreja negra. Ele entrou na igreja negra. Jesus estava entrando na casa de Lázaro. E quando ele entrou na casa de Lázaro, tinha propósito. A sociedade foi afetada com a conversão de Lázaro. Se eu roubei, vou restituir. Se eu peguei de alguém, vou devolver. Vou fazer 4 vezes mais. Zaqueu, por que eu estou confundindo com Lázaro? De novo Lázaro. Que isso, Lázaro? Sai daí, Lázaro, em nome de Jesus, sai dessa sepultura. O Senhor Jesus entrou naquela casa, na casa de Zaqueu, e mudou a história dele, afetando a sociedade onde ele vivia. E é o que Deus tem feito aqui na Lírio. E é o que Deus tem feito em todas as nações, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A base bíblica para missões é a Bíblia toda. Nós devemos nos empenhar em buscar os que estão perdidos. Independente do que as multidões digam, façamos o que Jesus quer que façamos. Entrar no coração do pecador e ajudar em todos os seus desafios, amém? Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, pelo pastor Melk, pela Igreja Lírio dos Vales, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui em Parelheiros, ó Deus, trazendo a Tua palavra, mostrando o trabalho que o Senhor realizou através deles, ali no Peru, Senhor. Uma igreja relevante, um trabalho relevante dentro de Paris e também para todo o mundo, Senhor. Abençoa o pastor Diego Menin, abençoa cada lírio, Senhor. Abençoa cada trabalho, cada projeto missionário e a vida do teu servo, pastor Melquisedeque, Senhor. Obrigado, Deus, por todo o corpo de obreiro e por essa oportunidade maravilhosa de rever amigos e irmãos e poder glorificar o seu nome junto a eles, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo te agradeço, meu Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Pastor Melquisedeque.